A paz do Senhor, amados, meus queridos, minhas queridas, meus inscritos. Que prazer, que alegria estar aqui novamente com vocês. Eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho. E eu quero que você fique até o final do vídeo. Eu acredito que esse testemunho vai edificar, sim, a sua fé. Eu fiz prova de Deus no ônibus. E eu quero contar isso para vocês. Eu estava indo para o Recife. E eu estava ali no ponto do ônibus, aguardando o ônibus. Quando assim que o ônibus chegou, eu ouvi uma irmã louvando a Deus. Sabe, aquelas irmãs do coque, aquelas irmãs abençoadas de Deus, que o Senhor usa fortemente. A irmã louvava com muita alegria, com muita força de vontade. A irmã não estava acanhada, não estava preocupada. O ônibus estava cheio de gente. Sabe, e ali, quando eu ia subindo no ônibus, eu ouvia aquela voz louvando o hino da harpa. Muito bonito. E naquele momento eu já subi alegre e feliz naquele ônibus. Porque eu sabia que Jesus estava naquele ônibus. Como a palavra do Senhor diz, não é? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. E assim que eu entrei, um ônibus muito cheio, eu não cheguei perto da irmã. Eu fiquei por ali, no final do ônibus. E ela estava lá no começo do ônibus. Mas o Senhor havia marcado um encontro comigo e meu esposo ali dentro do ônibus. Sabe, é um testemunho muito forte. E eu quero aproveitar nesse momento e dizer para vocês. Comenta aí no vídeo, diz de onde vocês estão assistindo esse vídeo, que eu quero muito saber. E assim que o ônibus ele foi prosseguindo, as pessoas começaram a entrar e justamente foram me empurrando para perto dela. Não tinha como eu não ir. Eu tinha que me aproximar dela. O Senhor, Ele trabalha de várias formas. E o Senhor, Ele tem encontro marcado contigo. Ele tem hora e um momento marcado. Veja como o nosso Deus, Ele é lindo. E quando eu menos espero, eu estou de frente àquela irmã. E aquela irmã continua louvando os hinos da harpa. Muito bonito o louvor. Sabe, com muita alegria. Ela louvava bem alto. Muita gente nem prestava atenção. Começava a conversar. Mas eu estava ali. Ouvindo aquele hino, para mim já era o suficiente. Eu já estava feliz. E eu segurando ali, naquele varão lá do ônibus, segurando em cima, aquele balançado. Mas ali eu estava. Sabe, ali eu já estava tendo uma conversa com Jesus. E ali eu estava pensativa, pensando na minha vida, nos meus problemas, né, assim. Quando a gente ouve um hino, e o hino toca em nossos corações, a gente começa a pensar nas grandezas de Deus e o que nos está fazendo falta. E naquele momento, a irmã para de louvar. A irmã para de louvar e olha para o meu esposo. Sabe, ela olha para o meu esposo e Deus usa a boca daquela irmã naquele momento. E a irmã diz, você é pastor? E quando ela fez essa pergunta, eu já fiquei interrogando a Deus. Por que ela está perguntando se é pastor? E ali, ela começou a falar coisas muito bonitas e que ele ia ser pastor e que Deus ia dar um povo a ele. Ele ia cuidar do rebanho. Sabe, ela falou tanta coisa linda. E eu dizia, Senhor, és tu que estás usando ela? E naquele momento, eu resolvi fazer prova de Deus. Sabe, eu sabia que ela estava louvando aquele hino da harpa com muita alegria. Eu sentia a presença de Deus. Mas a partir do momento em que ela faz aquelas perguntas,
eu já fiquei em dúvida. Mas a gente sabe que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, o primeiro, diz, né, que a gente deve fazer prova de Deus. Fazer prova de mim. Então, naquele momento, eu pensei, eu vou fazer prova de Deus. Eu já não ouvia mais o que ela estava falando para o meu esposo. Eu já me liguei no céu naquele momento, com aquele ônibus cheio. Eu olhei para aquele vidro, aquelas paisagens passando, um ônibus passando, e eu disse, Senhor, és tu. Se és tu, usa a boca dela e fala algo que ela nem imagina que nós estamos passando. E naquele momento, Deus usou aquela irmã e provou para mim que era Ele que estava falando conosco, que era Ele que tinha marcado o encontro conosco naquele ônibus. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado. A gente sabe como a palavra do Senhor diz, não é? Em 1 João capítulo 4, Deus já fala dos falsos profetas, dos tempos difíceis, e esse é o tempo em que a gente está vivendo. De muitos quererem ser usados por Deus, e Deus nem ali chegou. E é muito bom que você, quando alguém chegar perto de você, faça prova de Deus. Faça prova de Deus. Não acredite em qualquer profecia, mas ouve com atenção e faça prova dele. Porque se chegar a algum momento em que a profecia vai trazer dúvida a você, é melhor que você faça prova. Antes de você dizer amém, porque você sabe que quando a gente diz amém, a gente está dizendo assim seja, e é muito perigoso. A gente sabe que o inimigo, ele está presente em todos os momentos. Então, eles também sabem de nossas vidas. Então, é muito bom que você faça prova de Deus. Sabe, naquele dia, quando Deus falou na boca daquela irmã, comprovando que era Ele que estava falando conosco, eu me arrepiei todinha. Porque Deus usava aquela irmã e dizia para o meu esposo, o carro que você tem é 2 donos, mas o que eu vou te dar, você vai escolher na agência. E quando ela disse 2 donos, só Deus sabia. Ela não me conhece. Vale a pena, irmão, fazer prova de Deus. E a gente sabe que quando Deus ele fala, se cumpre. E justamente o dia chegou na minha vida e na vida do meu esposo. E ela dizia mais, quando você entrar na agência, Deus falava em sua boca e dizia, quando você entrar na agência, você vai escolher o carro, é você quem vai escolher. E assim foi. Quando ele chegou na agência, ele escolheu o carro e foi tudo para a glória de Deus. Deus ele é grande e ele é fiel para cumprir as suas promessas. O nosso Deus ele não é um homem que mente, que se arrepende, mas quando ele promete, ele cumpre. E sabe, nesse dia em que o Senhor nos levou na agência, eu saí de lá tremendo, porque ele ainda fez algo muito lindo, uma surpresa muito linda para mim. Se vocês quiserem saber a parte 2 do meu testemunho, me segue aí, entra no meu canal, que eu vou dar continuidade a esse testemunho. Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Porque esse testemunho vai fazer você ficar ainda mais fortificado na fé.